Houve um momento em que tudo parecia sólido por fora, mas frágil por dentro. As conquistas se acumulavam, o reconhecimento crescia e a sensação de estar no caminho certo era reforçada por olhares, números e expectativas. Ainda assim, em silêncio, surgia uma pergunta incômoda, repetida nas horas mais calmas. Quando foi que isso deixou de ser leve? Não era falta de disciplina, nem ausência de resultados. Era um peso diferente, mais profundo, que não aparecia nas métricas, mas se manifestava no cansaço constante de precisar sustentar algo o tempo todo. No início, havia prazer. Existia a sensação de escolha, de descoberta, de crescimento natural. Cada esforço fazia sentido porque vinha acompanhado de curiosidade e vontade genuína. Com o passar do tempo, porém, algo mudou. O que antes era feito por desejo passou a ser feito por necessidade. A liberdade foi sendo trocada por obrigação e a identidade começou a se confundir com o desempenho. Já não era apenas algo que se fazia, era aquilo que se precisava ser. Seguir em frente parecia a única opção aceitável. Parar soava como desperdício, fraqueza ou ingratidão. Havia medo de decepcionar, medo de perder relevância, medo de descobrir quem se seria sem aquele papel. Assim, mesmo cansado, mesmo desconectado, continuar parecia mais seguro do que encarar o vazio que poderia surgir ao soltar. O problema é que a vida começou a ser vivida sempre no futuro. O presente virou apenas um meio para chegar a um próximo resultado. Cada decisão carregava cálculo, controle e antecipação. A mente nunca descansava, e aquilo que um dia foi refúgio transformou-se pouco a pouco em cobrança. Esta história começa com uma tensão silenciosa e com a percepção de que continuar sem questionar pode custar mais do que soltar com consciência e redefinir o próprio valor além dos resultados. No começo, tudo era simples e quase ingênuo. Não havia grandes expectativas, nem a pressão de se provar constantemente. Existia apenas a vontade de evoluir, de explorar limites, de experimentar o próprio potencial sem plateia. O ambiente era um espaço de construção silenciosa, onde cada avanço, por menor que fosse, trazia satisfação real. O esforço não precisava de justificativa externa, porque fazia sentido internamente. Havia cansaço, mas ele vinha acompanhado de entusiasmo. Havia disciplina, mas ela não era pesada, era natural. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer de forma mais evidente. Aquilo que antes passava despercebido começou a ser notado. Vieram elogios, comparações, expectativas. O progresso deixou de ser apenas pessoal e passou a ser observado, medido e validado por outros. Ainda existia amor pelo processo, mas ele já não era o único motor. Aos poucos, a necessidade de corresponder começou a se infiltrar. O que antes era escolha passou a ser compromisso. O que era compromisso virou responsabilidade. E a responsabilidade, sem que se percebesse, começou a se transformar em pressão. Essa mudança raramente acontece de forma abrupta. Ela se instala lentamente, quase de maneira imperceptível. Primeiro surge a ideia de que não se pode falhar. Depois, o pensamento de que parar seria jogar fora tudo o que já foi construído. Em seguida, a sensação de que o próprio valor está diretamente ligado à capacidade de manter aquele padrão. A identidade vai se fundindo com o desempenho e aquilo que era apenas uma parte da vida passa a ocupar o centro dela. Nesse ponto, continuar ainda parece uma decisão consciente, mas já não é totalmente livre. Existe medo misturado à vontade, medo de decepcionar, medo de perder reconhecimento, medo de não saber quem se é fora daquele papel. A disciplina, que antes fortalecia, começa a apertar. Não porque o caminho seja necessariamente errado, mas porque o motivo para percorrê-lo mudou. Já não se trata apenas de querer estar ali, mas de sentir que é preciso estar ali para ser suficiente. A mente entra em um estado constante de avaliação. Não existem mais dias neutros. Ou são dias produtivos, ou são dias de culpa. O descanso deixa de ser reparador e passa a ser visto como atraso. A pausa não traz alívio, traz ansiedade. Mesmo nos momentos de silêncio, o pensamento está ocupado antecipando cenários, corrigindo falhas futuras, tentando manter tudo sob controle. A vida passa a ser vivida
vivida em função de um momento específico, que quando finalmente chega, dura muito menos do que o tempo gasto se preparando para ele. A satisfação, antes simples, se torna frágil. Cada conquista é seguida rapidamente por uma nova exigência. Não há espaço para a celebração verdadeira, porque a mente já está projetada no próximo desafio. O prazer do progresso dá lugar à necessidade de sustentar uma imagem. E sustentar uma imagem exige vigilância constante, exige rigidez, exige abrir mão da espontaneidade que torna qualquer jornada sustentável ao longo do tempo. Pouco a pouco, outros aspectos da vida começam a ser colocados em segundo plano. Relações passam a ser encaixadas entre compromissos. Momentos simples são vistos como distrações. A presença se torna rara, porque a atenção está sempre dividida. Existe um corpo em um lugar e uma mente em outro. Mesmo quando tudo parece organizado, existe um cansaço profundo que não se resolve com descanso físico. Um cansaço que vem da sensação de nunca poder baixar a guarda. Esse tipo de desgaste é traiçoeiro, porque não surge como colapso imediato. Ele se acumula e, por muito tempo, é confundido com falta de resiliência. Acredita-se que sentir peso é parte do processo, que questionar é sinal de fraqueza, que admitir desconforto é ingratidão. Assim, os sinais são ignorados, racionalizados, empurrados para depois. Seguir em frente passa a ser visto como virtude absoluta, mesmo quando o custo interno cresce silenciosamente. Nesse estágio, a pessoa começa a se afastar de si sem perceber. Já não há tanto espaço para escutar o próprio estado interno. O foco está sempre fora, no próximo resultado, na próxima validação, na próxima meta. O diálogo interno se torna mais duro, menos compassivo. E quanto mais alto se chega, mais estreito parece o espaço para errar. O topo, que antes era um sonho, começa a se revelar um lugar solitário, onde a manutenção é mais exigente do que a conquista. É nesse contexto que surge o primeiro pensamento de afastamento. Não como uma decisão clara, mas como um sussurro. Uma pergunta que aparece nos momentos de exaustão. E se eu parasse? A pergunta assusta porque não vem acompanhada de respostas prontas. Parar significaria soltar algo que já foi incorporado à identidade. Significaria admitir que aquilo que trouxe reconhecimento talvez já não esteja trazendo sentido. E encarar isso exige um nível de honestidade que poucos se permitem. Por isso, a maioria segue, ajusta a rotina, aperta os horários, aumenta o controle, convence-se de que é apenas uma fase difícil. Diz a si que depois de mais uma conquista, tudo ficará mais leve, que após o próximo marco, haverá espaço para respirar. Mas esse alívio prometido raramente chega, porque o problema não está no objetivo seguinte, e sim na relação construída com o próprio caminho. Quando o valor pessoal depende do desempenho, nenhum resultado é suficiente para trazer paz duradoura. Essa fase marca o início de uma consciência incômoda, a percepção de que amar algo e estar preso a algo são experiências muito diferentes, de que continuar sem questionar pode ser tão prejudicial quanto desistir sem refletir. O conflito ainda não explodiu, mas já está presente, e uma vez que ele surge, não pode mais ser ignorado. Algo precisa, cedo ou tarde, ser revisto. O desconforto, que antes surgia apenas em momentos isolados, começou a se tornar parte constante da rotina. Já não era possível ignorá-lo com facilidade. Havia dias em que tudo parecia funcionar, mas bastava um detalhe fora do controle para que a dúvida retornasse com força. A pergunta deixava de ser sobre como melhorar o desempenho e passava a girar em torno de algo mais profundo. Até que ponto isso ainda faz sentido? Essa mudança de pergunta sinalizava que o problema não estava mais na execução, mas no significado atribuído ao que estava sendo feito. Questionar algo que externamente parecia bem-sucedido trazia culpa. Afinal, havia resultados, reconhecimento, progresso visível. Olhar para isso e ainda assim sentir desgaste criava um conflito interno difícil de explicar. Surgia a sensação de estar sendo ingrato, como se admitir cansaço fosse
desvalorizar tudo o que havia sido conquistado. Para aliviar essa culpa, a decisão mais comum era seguir adiante. Continuar não porque ainda fazia sentido, mas porque parar parecia injustificável. A rotina, antes guiada por prazer e curiosidade, passou a ser sustentada por controle. Horários rígidos, regras inegociáveis, pequenas exigências diárias que, isoladamente, pareciam razoáveis, mas juntas formavam uma estrutura sufocante. Cada escolha vinha acompanhada de tensão. Um pequeno desvio gerava ansiedade. Um dia menos produtivo era interpretado como falha pessoal. A margem para erro diminuía e, com ela, a leveza necessária para manter qualquer processo a longo prazo. Nesse estado, a mente se orientava quase exclusivamente para o resultado. O presente perdia valor próprio e se tornava apenas um meio para chegar a um fim específico. Cada ação só era considerada válida se contribuísse diretamente para o objetivo final. Tudo o que não se encaixava nessa lógica parecia desperdício. Essa forma de pensar, embora eficiente em curto prazo, estreitava a experiência de viver. A vida se tornava uma sequência de tarefas e a espontaneidade, que traz vitalidade, era gradualmente eliminada. Com o tempo, surgiu uma desconexão clara entre esforço e satisfação. Mesmo entregando tudo, a sensação de realização era breve ou inexistente. O corpo respondia, os indicadores confirmavam progresso, mas internamente permanecia um vazio difícil de nomear. Esse vazio não vinha da falta de sucesso, mas da ausência de sentido. Era o resultado de investir energia em algo que já não nutria da mesma forma. Quanto mais se tentava preenchê-lo com mais esforço, maior ele parecia se tornar. Outro efeito silencioso dessa fase era o afastamento emocional. A atenção constante ao desempenho criava uma barreira invisível entre a pessoa e o restante da vida. Conversas eram interrompidas por pensamentos recorrentes. Momentos importantes eram vividos pela metade. Sempre havia algo a ajustar, algo a calcular, algo a corrigir. Mesmo presente fisicamente, a mente estava ocupada demais para se conectar de verdade. A vida seguia acontecendo, mas era sentida de forma distante. Esse estado de alerta contínuo gerava um tipo específico de exaustão. Não era apenas cansaço físico, mas um esgotamento mental e emocional que se acumulava aos poucos. Dormir não resolvia, pausar não aliviava, porque a origem desse desgaste não estava na quantidade de esforço, mas na forma como ele era vivido. Quando tudo se torna uma prova de valor pessoal, não existe descanso real. Até os momentos de pausa carregam cobrança silenciosa. Muitas vezes, esse desgaste era mascarado por discursos de disciplina e resistência. Frases como "é assim mesmo, todo caminho exige sacrifício" ou "ninguém disse que seria fácil" eram usadas para justificar a continuidade. Embora dificuldades façam parte de qualquer jornada significativa, havia uma diferença clara entre esforço construtivo e desgaste destrutivo. Um fortalece, o outro consome. Confundir esses dois estados mantinha a pessoa presa por mais tempo do que deveria. A dificuldade em diferenciar essas experiências vinha do medo. Medo de perder tudo o que havia sido construído. Medo de decepcionar quem acreditava. Medo de admitir que talvez fosse necessário mudar de direção. Esse medo raramente se apresentava de forma direta. Ele surgia disfarçado de racionalizações. Não é o momento certo. Depois de mais uma etapa, tudo melhora. Agora não posso parar. Assim, a decisão era constantemente adiada. Ao mesmo tempo, crescia a percepção de que, mesmo que tudo continuasse exatamente igual, algo essencial não retornaria. A leveza inicial, a alegria simples do processo, a sensação de escolha livre. Essa constatação gerava um luto silencioso. Um luto não por algo que acabou, mas por algo que deixou de ser o que era. Lidar com esse tipo de perda era especialmente difícil, porque não havia um evento único para apontar como causa, apenas uma mudança gradual. Nesse estágio,
a observação interna se tornava mais frequente. Padrões de pensamento antes ignorados começavam a ficar evidentes. A autocrítica constante, a dificuldade de sentir satisfação, a tendência de medir valor pessoal apenas por produtividade e resultados. Essas percepções nem sempre traziam alívio imediato. Muitas vezes aumentavam o desconforto, porque revelavam o quanto a identidade havia sido condicionada ao desempenho. Surgia então a sensação de estar preso em uma armadilha construída ao longo do tempo. Não por alguém externo, mas por escolhas repetidas sem questionamento. Escolhas que, individualmente, pareciam corretas, mas que juntas formaram uma estrutura rígida demais para sustentar uma vida equilibrada. Reconhecer isso exigia maturidade, porque implicava assumir responsabilidade sem recorrer à culpa. A pergunta central deixava de ser como continuar e se transformava em por que continuar. Essa mudança deslocava o foco da ação para o sentido. Quando o sentido já não era claro, seguir exigia um custo emocional cada vez maior. Tornava-se evidente que continuar era possível, mas apenas à custa de um endurecimento interno que já não parecia desejável. Essa fase era marcada por ambivalência. Em alguns momentos ainda havia prazer, em outros apenas peso. O desejo de seguir e a vontade de parar coexistiam. Nenhum dos dois se impunha completamente. Era um estado instável, desconfortável, mas necessário, porque nele a reflexão ganhava profundidade. A pergunta deixava de ser superficial e se tornava inevitável. Estou aqui porque escolhi ou porque tenho medo de não ser suficiente sem isso? Em algum ponto desse processo, a dúvida deixou de ser apenas uma sensação difusa e passou a exigir enfrentamento direto. Já não era possível seguir apenas por inércia. A mente, cansada de adiar respostas, começou a pedir coerência. Não se tratava mais de otimizar rotinas ou ajustar estratégias, mas de compreender o próprio lugar dentro daquilo que vinha sendo construído. A pergunta que surgia agora era mais honesta e mais difícil. Quem se tornou ao longo desse caminho e o que foi deixado para trás? Esse momento costuma ser acompanhado por eventos que quebram a sensação de controle. Às vezes é uma limitação física inesperada, outras vezes uma mudança significativa na vida pessoal, ou simplesmente o acúmulo de pressões que chega a um limite. Esses acontecimentos não criam o conflito, mas o revelam. Eles expõem a fragilidade de uma identidade baseada quase exclusivamente em desempenho e mostram que, por mais sólida que pareça, essa estrutura não sustenta tudo. A rotina, antes seguida com precisão quase automática, passa a ser vivida com resistência. Atividades que antes fluíam, agora exigem esforço mental adicional. Cada compromisso parece mais pesado, não pelo esforço físico envolvido, mas pelo significado que carrega. O corpo ainda responde, mas a mente já não acompanha com a mesma convicção. Essa desconexão cria um atrito constante, silencioso, que drena a energia sem que se perceba claramente de onde vem o desgaste. Muitas pessoas interpretam esse estado como falta de motivação ou perda de foco. Tentam corrigir aumentando a disciplina, reforçando controles, eliminando ainda mais margens de erro. Mas o problema não está na ausência de esforço, e sim no excesso dele direcionado a um único eixo da vida. Quando tudo gira em torno de uma única narrativa, qualquer ameaça a ela é sentida como ameaça à própria identidade, e viver em constante estado de defesa é exaustivo. O medo se intensifica, medo de perder tudo o que foi construído, medo de decepcionar quem acompanha, medo de admitir que talvez seja preciso soltar algo que trouxe tanto reconhecimento. Esse medo raramente se apresenta de forma direta. Ele aparece disfarçado de lógica. Ainda não é a hora. Falta pouco para consolidar. Depois será mais fácil. Assim, a decisão é adiada repetidamente, mesmo quando o custo interno aumenta. Ao mesmo tempo, surge uma percepção difícil de ignorar. Mesmo que tudo continuasse exatamente como está, algo essencial não voltaria. A sensação de escolha livre, a alegria simples do processo, a leveza que existia no início. Essa constatação gera um luto silencioso. Um luto por algo que não acabou oficialmente, mas que já não é mais o mesmo. Lidar com esse tipo de perda é complexo, porque não há um momento específico para apontar como causa.
Foi uma mudança gradual, construída ao longo do tempo. Nesse estágio, a observação interna se aprofunda. Padrões de pensamento antes automáticos começam a ser questionados. A autocrítica constante, a dificuldade de se sentir suficiente, a crença de que o próprio valor depende do que se entrega e do quanto se produz. Essas percepções não trazem conforto imediato. Pelo contrário, muitas vezes ampliam o desconforto, porque revelam o quanto a identidade foi moldada por expectativas externas e métricas de sucesso. Surge então a sensação de estar preso em uma estrutura criada ao longo do tempo, não por imposição externa, mas por escolhas repetidas sem reflexão profunda. Escolhas que, isoladamente, pareciam corretas, mas que juntas formaram um caminho estreito demais para comportar uma vida inteira. Reconhecer isso exige maturidade emocional, porque implica assumir responsabilidade sem recorrer à culpa ou à negação. A pergunta central muda novamente. Já não é apenas por que continuar, mas o que estou tentando provar. Essa pergunta expõe uma motivação antiga, muitas vezes ignorada, o desejo de ser suficiente. Durante muito tempo, a busca por resultados serviu como prova de valor. Cada conquista parecia confirmar que havia mérito, que havia razão para reconhecimento. Questionar isso não significa negar o esforço, mas entender que o valor pessoal não pode depender exclusivamente de validações externas. Nesse ponto, torna-se claro que disciplina não é inimiga, estrutura não é problema. O problema está na relação construída com elas. Quando a estrutura serve à vida, ela fortalece. Quando a vida passa a servir à estrutura, algo se perde. Essa distinção começa a ganhar forma e abre espaço para uma nova maneira de pensar, mesmo que ainda não exista uma decisão definitiva sobre o que fazer a seguir. A ideia de se afastar surge com mais clareza, não como fuga, mas como possibilidade real. Ainda há medo, ainda há dúvidas, mas também há curiosidade. Curiosidade sobre quem se é fora daquele papel, sobre como seria viver sem a pressão constante de manter um padrão, sobre a possibilidade de reconstruir uma relação mais saudável com o próprio esforço. Essa curiosidade é delicada, mas poderosa, porque aponta para a chance de mudança. Ao mesmo tempo, existe um conflito intenso. Uma parte quer soltar, descansar, redefinir. Outra parte quer provar que ainda é capaz, que não está desistindo por fraqueza. Essa tensão cria instabilidade emocional. Há dias de clareza seguidos por dias de resistência, momentos de alívio ao imaginar uma mudança e momentos de medo ao considerar suas consequências. Esse vai e vem é desgastante, mas também indica que algo importante está sendo elaborado internamente. Esse trecho marca o aprofundamento da consciência, o momento em que o desconforto deixa de ser apenas sentido e começa a ser compreendido. Ainda não há uma decisão tomada, mas há clareza suficiente para saber que continuar como antes já não é uma opção viável. A consciência, uma vez despertada, transforma tudo. A partir daqui, qualquer caminho escolhido exigirá honestidade consigo mesmo e coragem para sustentar essa escolha. Em meio a esse processo interno, algo curioso começou a acontecer. Pequenas mudanças externas passaram a revelar verdades profundas, uma pausa forçada, uma quebra inesperada na rotina ou simplesmente a impossibilidade de manter o mesmo nível de controle expuseram algo que antes estava escondido. Não era exatamente a estrutura que causava sofrimento, mas o peso do resultado atrelado a ela. Quando a obrigação de performar foi temporariamente suspensa, o corpo e a mente reagiram de forma diferente do esperado. Sem a pressão constante de provar algo, certas práticas que antes pareciam opressivas começaram a ganhar outro significado. A disciplina, quando não estava mais carregada de medo, voltava a trazer estabilidade. A rotina, quando não era imposta por exigência externa ou interna, começava a oferecer segurança. Isso gerou uma confusão inicial. Afinal, acreditava-se que o problema estava exatamente nessas estruturas, mas a experiência mostrava que, quando escolhida
escolhidas livremente, elas tinham um efeito oposto ao imaginado. Esse contraste trouxe uma revelação importante. O sofrimento não vinha do esforço, mas da dependência emocional do resultado. Quando o valor pessoal estava ligado diretamente ao desempenho, cada ação carregava um peso desproporcional. Mas quando essa ligação era enfraquecida, o mesmo esforço se tornava mais leve. A diferença estava no motivo. Antes, fazia-se para ser suficiente. Agora, começava a surgir a possibilidade de fazer simplesmente porque fazia bem. Essa percepção abriu espaço para um novo tipo de reflexão. Talvez não fosse necessário abandonar tudo para recuperar o equilíbrio. Talvez o verdadeiro trabalho estivesse em redefinir a relação com aquilo que se fazia, em separar identidade de resultado, em compreender que é possível se dedicar intensamente sem se perder no processo. Essa ideia não surgia como uma solução mágica, mas como uma direção possível. Ao mesmo tempo, havia um sentimento de estranhamento. Depois de tanto tempo vivendo sob uma lógica rígida, a liberdade parecia desconfortável. Não havia mais um roteiro claro a seguir, nem uma validação imediata esperando no final. Isso gerava insegurança. A mente, acostumada a metas e métricas, sentia falta de referências. Em alguns momentos, o vazio parecia maior do que antes. Mas, diferentemente do vazio anterior, este vinha acompanhado de possibilidade. Nesse espaço, surgia uma pergunta nova: o que realmente importa agora? Sem a pressão de manter uma imagem ou sustentar um papel, prioridades antes negligenciadas começaram a emergir. Relações, presença, saúde emocional, curiosidade, aprendizado. Coisas que sempre estiveram ali, mas que haviam sido empurradas para as margens, voltavam a pedir atenção. Não como distrações, mas como partes legítimas de uma vida completa. Esse processo não era linear. Havia dias de clareza e dias de confusão. Momentos em que a antiga lógica parecia chamar de volta, oferecendo a falsa segurança do conhecido. Em outros momentos, a nova perspectiva se mostrava mais sólida, trazendo uma sensação de alívio silencioso. Esse vai e vem fazia parte da transição. Afinal, desconstruir uma identidade construída ao longo de anos não acontece de uma vez. Um ponto importante começou a se tornar evidente. É mais fácil fazer algo intensamente até o momento em que já não se precisa daquilo do que tentar eliminar completamente o desejo desde o início. Aquilo que começou por insegurança pode, paradoxalmente, levar ao autoconhecimento. O caminho, mesmo quando motivado por razões imperfeitas, ainda pode ensinar. Negar isso seria negar a própria trajetória. Essa compreensão trouxe uma espécie de paz. Não havia mais necessidade de rejeitar o passado, nem de condenar as motivações iniciais. Tudo o que foi feito teve um papel em revelar capacidades, limites e valores. A questão agora não era se o caminho foi certo ou errado, mas se ele ainda fazia sentido da mesma forma. E reconhecer que algo precisa mudar não invalida o que já foi vivido. Nesse estágio, a pressão começou a ser reinterpretada. Aquilo que antes era visto apenas como peso passou a ser entendido como privilégio, desde que usado corretamente. A pressão, quando internalizada de forma saudável, podia servir como impulso para crescimento, não apenas no desempenho, mas na maturidade emocional, nas relações e na forma de se posicionar diante da vida. A diferença estava na escolha consciente de como lidar com ela. Assumir essa escolha devolvia poder. Em vez de se sentir controlado pelas circunstâncias, surgia a possibilidade de controlar a própria resposta a elas. Isso não eliminava a dificuldade, mas mudava a relação com ela. O desafio deixava de ser um fardo imposto e passava a ser uma oportunidade escolhida. Essa mudança de percepção, embora sutil, transformava completamente a experiência. Ainda assim, era necessário cuidado. Havia o risco de repetir padrões antigos sob uma nova justificativa. Por isso, a observação constante se tornava essencial. Avaliar intenções, questionar motivações, ajustar quando necessário. Esse processo exigia presença
confiança e honestidade contínuas. Não se tratava de encontrar uma resposta definitiva, mas de manter uma relação mais consciente com o próprio caminho. Esse trecho representa essa reconstrução silenciosa, o momento em que não se está mais totalmente preso ao passado, mas ainda não se chegou a um novo equilíbrio estável. Um espaço intermediário, onde antigas certezas se desfazem e novas possibilidades começam a se formar. É desconfortável, mas também fértil, porque é nele que nasce uma forma mais autêntica de seguir em frente. Com o tempo, a relação com o próprio esforço começou a mudar de forma mais clara. Já não havia a mesma urgência de provar algo a cada passo. A necessidade constante de validação externa foi perdendo força, não porque desapareceu completamente, mas porque deixou de ocupar o centro das decisões. O foco passou a se deslocar, ainda que lentamente, do resultado final para a experiência diária. E essa mudança, embora sutil, trouxe efeitos profundos. Havia algo de revelador em voltar a práticas antigas sem a obrigação de transformá-las em vitrine. Quando a escolha era genuína, o corpo respondia melhor. A mente ficava mais estável. Pequenos rituais, antes vistos apenas como meios para um fim maior, passaram a ter valor por si só. Não era mais sobre alcançar um status, mas sobre sustentar uma rotina que oferecesse estrutura em meio à incerteza. E isso trouxe uma sensação inesperada de segurança. Essa segurança não vinha da certeza de sucesso, mas da previsibilidade interna. Saber que, independentemente do que acontecesse fora, havia algo sob controle, algo simples, repetível, honesto. Em momentos de confusão, essa constância funcionava como âncora. Quando tudo parecia instável, era possível voltar a algo conhecido, não para escapar da realidade, mas para reorganizar o próprio estado interno. Essa percepção trouxe clareza sobre o papel da disciplina quando ela não está contaminada por medo. Ficou evidente que não eram as exigências em si que causavam sofrimento, mas a forma como elas eram interpretadas. Antes, cada regra parecia um julgamento, cada falha uma confirmação de insuficiência. Agora, as mesmas práticas podiam existir sem carregar esse peso. A diferença estava no significado atribuído a elas. Quando o valor pessoal não dependia mais do desempenho, errar deixava de ser ameaça e passava a ser parte do processo. Esse reposicionamento interno permitiu olhar para trás com mais equilíbrio. Não havia mais necessidade de rejeitar o caminho percorrido, nem de idealizá-lo. O passado podia ser visto como uma fase necessária de construção, aprendizado e autodescoberta. Muitas capacidades foram desenvolvidas ali: disciplina, resiliência, foco, tolerância ao desconforto. Reconhecer isso trouxe gratidão sem aprisionamento. Era possível honrar a trajetória sem precisar permanecer nela da mesma forma. Ao mesmo tempo, tornou-se mais claro que algumas decisões anteriores foram guiadas por insegurança. A busca por resultados serviu, por muito tempo, como tentativa de preencher lacunas internas. Isso não invalidava o esforço, mas explicava parte da rigidez que se instalou ao longo do tempo. Entender isso trouxe maturidade. Afinal, muitas pessoas alcançam níveis elevados de desempenho movidas exatamente por esse impulso inicial. E, paradoxalmente, é esse caminho que pode levar à compreensão de que o valor não está no resultado. Essa percepção trouxe uma reflexão mais ampla sobre sucesso. Durante muito tempo, sucesso foi sinônimo de conquista visível, reconhecimento e status. Agora, começava a surgir uma definição diferente. Sucesso passava a ser a capacidade de sustentar uma vida coerente, com espaço para presença, relações e saúde emocional. Não era uma rejeição das conquistas externas, mas uma reorganização de prioridades. O sucesso deixava de ser um ponto de chegada e passava a ser um modo de caminhar. Nesse processo, tornou-se evidente que perseguir objetivos pode ser profundamente transformador, desde que não se confunda o objetivo com a própria identidade. O caminho ensina mais do que o momento da conquista. Ele revela limites, expande capacidades e confronta crenças internas. Muitas das descobertas mais importantes não acontecem no topo, mas durante a subida. E quando isso é compreendido, a relação com metas muda radicalmente. Aos poucos, surgiu uma sensação de maior plenitude no processo em si. Havia momentos simples que ganhavam significado. Um dia de treino bem feito,
uma rotina cumprida com presença, uma escolha consciente de continuar mesmo sem aplausos. Esses momentos não precisavam ser vistos por ninguém para terem valor. Eles eram suficientes porque confirmavam algo interno, a capacidade de se comprometer consigo mesmo de forma saudável. Esse entendimento também trouxe mais compaixão, não apenas consigo, mas com outras pessoas que percorrem caminhos semelhantes. Ficou claro o quanto é fácil se perder quando a identidade se funde com o desempenho, o quanto é comum confundir dedicação com autoabandono e o quanto é difícil perceber isso enquanto se está dentro do processo. Essa compreensão ampliou o olhar e reduziu julgamentos. Nesse ponto, a ideia de vitória foi ressignificada. Vencer já não significava apenas superar outros ou atingir um patamar específico. Vencer passou a significar não se abandonar, continuar agindo de acordo com valores pessoais, mesmo quando as circunstâncias mudam, sustentar escolhas conscientes, mesmo quando elas não trazem reconhecimento imediato. Essa forma de vitória é menos visível, mas muito mais duradoura. Ainda havia desafios, ainda existiam dias difíceis, dúvidas ocasionais e momentos de incerteza, mas a relação com esses estados era diferente. Eles não eram mais vistos como ameaças à identidade, mas como partes naturais da experiência humana. Isso trazia mais estabilidade emocional. A vida deixava de ser uma sequência de provas e passava a ser um processo contínuo de ajuste. Esse trecho representa essa consolidação gradual, o momento em que a antiga lógica perde força e uma nova forma de se relacionar com esforço, disciplina e valor pessoal começa a se firmar. Não há euforia nem respostas definitivas, mas há coerência. E essa coerência, construída dia após dia, se mostra muito mais sustentável do que qualquer validação externa. Houve um momento decisivo em que todas essas reflexões deixaram de ser apenas internas e precisaram se traduzir em ação. Não foi um instante dramático aos olhos de quem observava de fora. Não houve anúncio nem ruptura repentina. Foi um movimento silencioso, mas profundo. Um ponto em que ficou impossível continuar fingindo que nada havia mudado. A clareza alcançada exigia coerência, e a incoerência passou a doer mais do que o medo de mudar. Nesse ponto, tornou-se evidente que insistir apenas para manter uma imagem já não fazia sentido. A pergunta não era mais se havia capacidade de continuar, porque isso sempre existiu. A verdadeira questão era se continuar daquele mesmo modo ainda respeitava os próprios valores. E a resposta, embora difícil de aceitar, começou a se mostrar clara. Seguir sem ajuste significaria sacrificar presença, saúde emocional e autenticidade em troca de um resultado que já não preenchia como antes. A decisão não veio acompanhada de alívio imediato. Pelo contrário, veio acompanhada de incerteza. Soltar uma identidade construída ao longo de anos gera vertigem. É como caminhar sem um mapa pela primeira vez, depois de muito tempo seguindo trilhas bem definidas. Havia medo do vazio, medo de perder relevância, medo de não saber como preencher o espaço que seria deixado. Mas havia também algo novo: honestidade. Pela primeira vez em muito tempo, a escolha não era guiada pelo que deveria ser feito, mas pelo que precisava ser respeitado internamente. Esse momento revelou algo essencial sobre pressão. Durante muito tempo, acreditou-se que a pressão vinha de fora, das expectativas, das comparações, dos olhares. Mas ficou claro que a maior parte dela era autoimposta, um padrão interno de exigência que não aceitava descanso, erro ou transição. Reconhecer isso foi desconfortável, mas libertador, porque se a pressão vinha de dentro, também podia ser transformada de dentro. A pressão deixou de ser vista apenas como fardo e passou a ser entendida como energia. Energia que pode esmagar ou impulsionar, dependendo de como é direcionada. Quando usada para se provar, ela consome. Quando usada para crescer de forma consciente, ela fortalece. Essa mudança de percepção não eliminou o desafio, mas mudou completamente a relação com ele. O desafio passou a ser escolhido, não imposto. Nesse ponto,
a noção de mentalidade forte ganhou um significado diferente. Não se tratava mais de ignorar o medo ou silenciar a dúvida, mas de reconhecê-los sem permitir que controlassem as decisões. A força não estava em nunca hesitar, mas em não se abandonar diante da hesitação, em continuar agindo de acordo com valores mesmo quando o caminho não era claro. Essa forma de força é mais silenciosa, menos visível, mas profundamente transformadora. Houve também uma reconciliação com as motivações iniciais. Durante muito tempo, houve julgamento interno por ter começado movido por insegurança, por desejo de validação ou por sensação de insuficiência. Mas, naquele momento, ficou claro que essas motivações, embora imperfeitas, cumpriram um papel. Elas impulsionaram o movimento inicial, levaram a lugares que jamais seriam alcançados sem esse empurrão. E foi exatamente esse caminho que permitiu chegar ao nível de consciência atual. Entender isso trouxe paz. Não era mais necessário rejeitar o passado para justificar o presente. Tudo fazia parte de um processo de amadurecimento. Às vezes, é preciso percorrer um caminho até o fim para perceber que ele não define quem se é. Às vezes, é preciso alcançar o que se deseja para entender que isso não completa. Essa compreensão não invalida o esforço, ela o ressignifica. Nesse ponto, tornou-se possível olhar para o futuro sem a mesma rigidez. Já não havia a necessidade de decidir tudo de uma vez. Não era preciso substituir uma identidade por outra imediatamente. Bastava continuar avançando com mais consciência, permitindo ajustes, aceitando transições. O controle absoluto deu lugar à responsabilidade consciente. Não havia garantia de conforto, mas havia coerência. Esse momento também trouxe uma verdade simples e poderosa. Não existe ascensão contínua sem quedas, pausas ou desvios. A vida não se move em linha reta. Ela se expande e se contrai. E tentar forçar crescimento constante em todas as fases gera ruptura interna. Aceitar os ciclos não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É reconhecer que a construção de uma vida coerente exige flexibilidade. Ao aceitar isso, algo mudou profundamente. A comparação perdeu força. A necessidade de se medir constantemente diminuiu. O foco voltou-se para dentro, não de forma isolada ou egoísta, mas de forma honesta. O compromisso deixou de ser com um resultado específico e passou a ser com a própria integridade. Fazer o que precisa ser feito, da melhor forma possível, sem usar isso como medida de valor pessoal. Esse foi o ponto de virada real. Não visível, não celebrado, mas definitivo. O momento em que se escolheu não mais viver refém de uma única narrativa. O momento em que a vida deixou de ser uma prova constante e passou a ser uma experiência a ser vivida com presença. Não houve resposta final, mas houve alinhamento. E esse alinhamento trouxe uma força silenciosa, capaz de sustentar qualquer próximo passo. A partir desse alinhamento interno, o caminho deixou de parecer uma obrigação pesada e passou a ser uma escolha consciente, renovada a cada dia. Não porque todas as dúvidas desapareceram, mas porque elas já não comandavam as decisões. Existia a compreensão de que estar perdido por um tempo não é sinal de fracasso, mas parte natural de qualquer transição profunda. Às vezes, é justamente no espaço entre o que foi deixado para trás e o que ainda não foi construído que surgem as respostas mais verdadeiras. Nada voltou a ser como antes, e isso não era um problema. Algumas coisas nunca retornam à forma original porque já cumpriram sua função. O valor estava em reconhecer o que ainda permanecia essencial. Havia uma constante, algo simples e acessível, que sempre esteve presente mesmo nos períodos mais confusos. A capacidade de agir, de se mover, de cuidar do próprio estado interno. Quando tudo parecia fora de controle, ainda era possível escolher um gesto pequeno, repetido, honesto. Essa constância oferecia estabilidade quando o restante da vida parecia instável. O entendimento final não veio como uma grande revelação, mas como uma soma de pequenas certezas. A mais importante delas era que o valor pessoal não precisa ser provado diariamente. Ele existe antes de qualquer resultado. Objetivos continuam sendo importantes, assim como disciplina e
esforço, mas eles deixam de ser âncoras da identidade e passam a ser ferramentas a serviço de uma vida mais coerente. Essa inversão muda tudo. Seguir em frente, agora, não significava buscar completar algo que faltava, mas expressar aquilo que já existe. O esforço passou a ser uma forma de cuidado, não de cobrança. A disciplina tornou-se um apoio, não uma prisão. E a pressão, quando surgia, era reconhecida como parte do caminho, não como definição de valor. Essa relação mais saudável não elimina desafios, mas permite enfrentá-los com mais equilíbrio. Talvez nada disso seja visível para quem observa de fora. Não há troféus para esse tipo de vitória, nem aplausos imediatos. Mas existe algo mais duradouro: a sensação de estar inteiro no próprio caminho, de não precisar se esconder atrás de resultados para justificar a própria existência, de poder seguir, ajustar ou até parar sem que isso signifique perder quem se é. Essa história não termina com uma resposta definitiva, porque a vida não funciona assim. Ela termina com uma escolha contínua: agir com consciência, respeitar limites, valorizar o processo e lembrar sempre que necessário que nenhuma conquista externa substitui a presença e a coerência interna. O resto se constrói a partir disso.